Muito bem, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso quarto dia da nossa jornada de 7 dias de aprofundamento na técnica que nós chamamos de Pranayama, uma técnica muito conhecida dentro do âmbito do yoga, muito pouco explorada de uma forma profunda. Então, que nós estamos fazendo ao longo dessa jornada de 7 dias. Hoje o nosso quarto dia é justamente desmistificar um pouco desta técnica. Nós começamos lá no nosso primeiro dia com uma prática muito simples, fazendo um passo a passo. Então essa proposta desses 7 dias é fazer justamente esse passo a passo para que aos poucos a gente possa ir aprofundando nessa técnica. Então, só recapitulando, que nós começamos no primeiro dia, foi trazendo uma visão um pouco mais ampla, desmistificando essa técnica do Pranayama, né? Trabalhando um pouco com um conceito que é colocado nos Sutras de Patanjali, que nós dizemos que essa diferença entre a técnica respiratória, a prática respiratória e a não respiração. Então, através de uma prática bem simples, a gente começou a trabalhar nessa observação do ritmo interno de cada um. Então, o primeiro passo, o primeiro elemento muito importante a considerar dentro desse processo todo é o ritmo que nós temos para respirar. Então, obviamente que cada um dentro do seu ritmo, o que justamente eu trago dentro desse processo é que a gente possa observar o nosso ritmo pessoal, que a gente possa utilizar de uma forma muito consciente e particular mesmo, né? A respiração calma, a respiração tranquila. Então, esse no nosso primeiro dia foi o objetivo principal. A gente deu sequência no segundo dia, utilizando algumas técnicas de purificação, principalmente Kapalabhati, que é uma técnica onde a gente, dentro das tradições do yoga, principalmente as tradições de Hatha Yoga, é utilizada para purificação, para limpeza dos canais energéticos, que nós chamamos de nadis. Então essa técnica, além de criar essa limpeza nas vias respiratórias, na região da cabeça, ela também, principalmente dentro desse processo, onde nós utilizamos as técnicas de pranayama para expandir a nossa capacidade respiratória, e como eu disse, quanto mais ampla, quanto mais prolongada a nossa capacidade respiratória, mais próximo nós estamos do que nós chamamos de pranayama. Se você não assistiu à primeira aula, eu falo um pouco mais sobre isso, faço essa relação de qual é o sentido, né, da respiração prolongada e a técnica de pranayama. Então, se você não assistiu, pode assistir lá. Então, segundo dia, a gente utilizou essa técnica de purificação, Kapalabhati. Ontem, no nosso terceiro dia, demos um passo adiante. Eu trouxe um elemento que é muito importante já para criar essa profundidade dentro desse processo, que são as retenções, que nós chamamos de kumbhakas. E aí eu trouxe a visão entre a diferença entre as formas de fazer retenção, retenção com o ar, retenção no vazio, que tem nomes diferentes, tem efeitos diferentes no nosso corpo, nos nossos corpos, né, por assim dizer. E hoje, o objetivo desse encontro de hoje é dar um passo adiante. Como você já sabe, a gente vem nesse processo de incluindo elementos aos poucos. Então, nesse dia de hoje, a gente vai incluir um outro elemento, que são as práticas de pressão, de compressão interna do nosso corpo, para mobilização da energia vital, de prana, como nós chamamos, né, dentro dessas tradições. Então você pode perguntar, por que mobilizar a energia vital? Porque dentro da tradição de Hatha Yoga, a forma pela qual a gente adentra nesse processo de reconhecimento, né, do nosso próprio corpo, de desenvolvimento das qualidades que são chamados siddhis, né, ou superpoderes, a gente poderia dizer assim,
é através da mobilização da energia. A gente sabe que, diferentemente de outras tradições, como a tradição de Patanjali, por exemplo, que é muito anterior à tradição de Hatha Yoga, a forma é diferente. A forma com que a gente faz esse trabalho de tomada de consciência é através da vontade. Então a gente sabe muito bem, né, para você principalmente que é praticante ou que assistiu às outras lives, Patanjali, quando sugere as técnicas, ele não entra num detalhe. Por exemplo, a prática de asana, a descrição que ele faz, a palavra asana significa assento, ou seja, uma postura sentada. Então a técnica está muito voltada a uma prática meditativa, uma prática sem muitos movimentos, sem muitas técnicas e posturas mirabolantes, como a gente tem o conhecimento em tradições posteriores, como as tradições de Hatha Yoga. O trabalho é diferente, o trabalho é através da mobilização de energia. E as técnicas de Hatha Yoga, elas justamente criam esse espaço interno de mobilização de energia, seja pelas práticas de purificação, que são os kriyas, pelas práticas de asanas, pelos pranayamas e, consequentemente, práticas mais avançadas de dhyana, por exemplo, práticas de meditação. Né? A mobilização da energia pelo corpo, ela vai criar essa tomada de consciência. Então, hoje, a gente vai utilizar esse elemento que são chamado bandhas, que são essas pressões internas, que dentro de um texto que eu considero como base para esse estudo, o Hatha Pradipika, ele começa a descrever essas técnicas no terceiro capítulo. Ou seja, o primeiro capítulo está muito relacionado à descrição dos asanas, o segundo capítulo aos pranayamas, e o terceiro capítulo ele entra nesse mundo dos mudras. O nome do capítulo é chamado de mudras. E dentro dos mudras, diferente do que a gente conhece, às vezes como simplesmente a posição das mãos, né, os mudras eles são muito além disso, desse conceito simplesmente do posicionamento das mãos. Por exemplo, as técnicas de bandhas são descritas dentro desse capítulo. Então, mudra tem um sentido muito mais amplo do que esse, que muitas vezes a gente conhece, a gente escuta em aulas de yoga, né? Façam mudra com a mão e tudo mais. O mudra ele é um gesto que a gente pode criar com todo o corpo, não só com as mãos, mas todo o corpo a gente pode criar esse gesto, né? Então é mais ou menos por essa linha que a gente vai hoje, dando um passo adiante. A nossa prática hoje, como ontem, ela vai ser um pouco mais extensa, até mais do que ontem, porque a gente vai trabalhar com essa técnica que é mais profunda. E quando a gente fala de bandhas, inevitavelmente nós temos que trabalhar também, ou pelo menos adentrar aos conceitos de como funciona a dinâmica prânica pelo corpo, né? Os ventos, né? Como é chamado dentro dessa tradição de Hatha Yoga, os ventos, ou vayu. Né? Então, como esses ventos funcionam pelo corpo. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou tentar trazer aqui uma forma bem simples para que você possa entender o que são esses ventos, ou esses vayus, né? Que funcionam. Uma palavrinha que também é utilizada é o prana, né? Também como sinônimo desses ventos. Então, os ventos nada mais são do que energias, fluxos, que fazem com que certas partes do nosso corpo funcionem. Está muito relacionado ao funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, existem cinco tipos de ventos. Alguns textos descrevem 10 tipos de ventos, mas a maioria deles descreve 5 tipos de ventos. Eu vou hoje, para simplificar um pouco dessa história, para a gente a gente tem pouco tempo, né? Não dá para a gente se aprofundar muito especificamente nesse estudo dos ventos, mas eu vou pegar principalmente 2 ventos para que a gente possa entender, que são os 2 ventos principais, para que a gente possa entender como funciona essa dinâmica. Prana e Apana. Então, quando eu comecei a minha prática, né, e aí eu ia fazer aula, um professor falava, distribui o prana pelo corpo. Então eu ficava tentando imaginar, o que é energia vital,
tentando criar uma imagem, uma visualização para facilitar esse entendimento, essa percepção, né? De forma prática mesmo. E para mim era difícil entender isso. Quando eu comecei a estudar e percebi que é muito mais simples do que parece o entendimento desses ventos pelo corpo, facilitou muito a minha percepção, né? E a minha prática também modificou a partir do momento que eu comecei a entender o funcionamento desses ventos. Por exemplo, prana, essa energia vital, ela está relacionada principalmente ao nosso processo respiratório e ao funcionamento do coração. Ou seja, esse movimento que nós fazemos de tomar o ar, de inspirar, se deve ao bom funcionamento de prana. O funcionamento do nosso coração, os batimentos cardíacos, por exemplo, se o nosso coração está funcionando bem, isso acontece porque essa energia está equilibrada no nosso corpo. Se essa energia de prana, se esse vento, por assim dizer, utilizando esse termo, está desequilibrado no nosso corpo, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade para respirar. O meu coração não vai funcionar da forma correta, eu posso ter algum tipo de mau funcionamento, né, nesses dois aspectos principalmente. Então isso se deve ao bom funcionamento de prana. E existe um outro vento, que seria a contraparte, né, a contraparte mesmo de prana, né, o oposto, vamos dizer assim, que é a pana. Talvez você já tenha ouvido falar desse vento, desse termo, apana. O que é apana? Se a gente acessa os textos de Hatha Yoga, a gente encontra até nessa corporeidade energética o local onde ele reside. Então a gente, nessas leituras, a gente vê que apana, ele funciona da cintura para baixo e ele está relacionado a todo o processo de limpeza, de excreção do nosso corpo. Então aí a gente vai para um entendimento bem simples. Por exemplo, quando você tem vontade de fazer xixi ou fazer cocô, o que acontece? Qual que é o movimento desse fluxo? É para baixo, certo? Então o funcionamento de apana, ele vai dessa região do nosso corpo para baixo, porque ele está relacionado à eliminação de resíduos, né? Então, não precisa imaginar muito para você perceber isso, né? Você tem vontade de fazer cocô, você vai no banheiro, o cocô ele sai para fora, ele vai para baixo. O xixi também, ele vai para fora. Mas não só esses dois resíduos. Suor, por exemplo, no corpo está relacionado ao bom funcionamento de apana. O processo de limpeza através do vômito, o bocejo, suor, eu falei, né? As lágrimas, tudo isso está relacionado ao bom funcionamento de apana. Então, dessa energia que rege o nosso corpo, tudo que está relacionado à excreção, né? Existem também, dentro desse entendimento do funcionamento desses ventos pelo corpo, um direcionamento para onde eles fluem, para onde esses ventos fluem. Imagine só como os ventos acontecendo no nosso planeta, né? O vento às vezes ele vem do norte, às vezes o vento ele vem do sul. Inclusive nos textos tem essa descrição, o vento que vem do norte, o vento que vem do sul. E isso trazendo para essa percepção dentro do nosso corpo. Então, prana e apana, eles funcionam em sentidos opostos e complementares. Prana, ele tem um movimento ascendente. Apana tem um movimento descendente. Então, esses dois movimentos acontecem, como eu falei, muito simples. Eu tomo ar, eu inspiro, eu sinto esse movimento de crescer, os meus pulmões expandem. É um movimento ascendente. Quando eu vou no banheiro fazer xixi, fazer cocô, o movimento ele é ascendente, né? Então, uma vez que a gente tem esse entendimento bem simples de como funcionam esses ventos pelo corpo, aí a gente pode introduzir esse outro elemento, que são os bandas. O que são os bandas? Não é banda de música, não. São os bandas. A gente escreve de forma diferente, tem um Hzinho depois do D, bandas.
que são as técnicas de compressão e de pressão interna pelo corpo. Existem 3 principais bandas. Ele é descendente, ele vai para baixo. Quando eu ativo Mula Bandha, o que acontece? Eu empurro esse movimento que naturalmente ele é para baixo, ele é descendente, eu empurro ele para cima. Aí a gente volta ao nosso exemplo. Quero fazer xixi, quero fazer cocô, vou no banheiro, tenho vontade de fazer cocô, ou eu estou apertado, não encontrei um banheiro para fazer as minhas necessidades. Se eu contraio o Mula Bandha, se eu faço a contração dessa região, o que vai acontecer? Eu vou empurrar para cima. Não é? É muito simples, né? Isso a gente faz naturalmente. Quando você está apertado, não encontra um banheiro, você faz o Mula Bandha, você faz a contração do períneo. E você cria esse movimento ascendente, natural no corpo. É algo que é natural. Eu não preciso explicar. Não é necessário falar, olha, se você tiver vontade de ir no banheiro e não de fazer cocô, fazer xixi, não conseguir achar um banheiro, faz o Mula Bandha. Não, a gente naturalmente já faz isso, né? A diferença é que nas práticas de yoga, o que nós fazemos é, conscientemente, né, ativar essa contração dessas regiões para mobilizar. Por isso o nome desse encontro de hoje, né? Mobilização da energia vital pelo corpo. Então, um movimento que é descendente, eu faço a contração e empurro ele para cima. Bom, Mula Bandha. Primeiro Bandha. Segundo, Uddiyana Bandha, está relacionado ao nosso diafragma. Né? Talvez você não tenha tido ainda a percepção do que é o seu diafragma, desse músculo poderoso que a gente tem no nosso corpo, um músculo gigante, como 2 asas que ficam aqui, que faz o intermédio entre a nossa caixa torácica, o nosso coração. Ele está pegadinho, ele está encostado no nosso coração e ao mesmo tempo ele faz essa separação com todas as vísceras, com todos os nossos órgãos internos. Por exemplo, a respiração ela acontece porque o diafragma existe. O diafragma ele se movimenta para a respiração acontecer. Ele é o principal músculo que faz com que a respiração aconteça. Então, o Uddiyana Bandha está relacionado à mobilização desse músculo, desse grande músculo, o diafragma. E o terceiro, o Jalandhara Bandha, que é a pressão que nós fazemos do queixo no peito, está relacionada a esse outro diafragma que nós temos aqui nessa região, que é o diafragma clavicular, a gente pode dizer assim. Então, esses 3 diafragmas, diafragma pélvico, diafragma torácico, diafragma clavicular, são os 3 principais diafragmas que a gente utiliza para mobilizar a energia pelo corpo. Então, quando a gente adentra a essas técnicas dos bandhas, a gente percebe que o objetivo principal delas é, através dessa mobilização energética pelo corpo, é fazer com que o fluxo energético flua de baixo para cima. Eu não vou entrar muito em detalhes nas descrições que a gente encontra nos textos para não complicar muito, né? Que alguns termos são utilizados como, por exemplo, Kundalini, Sushumna, que é o canal energético principal que nós temos, né, na linha da coluna, né, que não é físico, mas é energético. Então se diz que a ativação desses bandhas empurra essas 2 energias por esses canais, ativa a Kundalini e faz com que essa energia flua, essa energia que é relacionada à imagem de uma serpente, né, que ela flua por esse canal, né? Então, vamos tirar um pouco dessa ideia, dessa complexidade. Mas simplesmente hoje o que eu quero trazer é uma percepção de como essas técnicas elas podem auxiliar nessa percepção da ascensão da energia pelo corpo, né? E você vai poder perceber claramente porque fisicamente quando nós utilizamos essas técnicas, a percepção é muito clara de ascensão, né? De elevação. Então, se a gente está fazendo a técnica da forma correta, a percepção é muito clara desse movimento de ascensão. Então, o terceiro bandha está relacionado a essa contração do diafragma clavicular, né? Esse diafragma que fica nessa região. E tem uma diferença entre esses 2 principais. Enquanto que Mula Bandha e Uddiyana Bandha faz com que
a energia ascenda, porque vocês vão ver, eu vou já demonstrar para vocês o que acontece com o nosso corpo quando a gente faz isso, né? O movimento de ascensão do nosso corpo, esse movimento de sucção de baixo para cima acontece. Jalandhara Bandha, ele tem o seguinte sentido, de criar uma trava nessa região. Por quê? Porque se diz que aqui na nossa cabeça, dentro do Hatha Yoga, a gente encontra uma representação do corpo energético, né, dos corpos iógicos, como que funciona. A gente tem nessa região da cabeça a representação da lua e na região aqui do nosso umbigo a representação do sol, né? Então, a lua, ela goteja, ela expele um néctar, que é chamado de Amrita, esse néctar da vida, é o néctar que nos dá a vida, que ele é expelido como uma gotinha que vai caindo dessa região da cabeça, ela desce por esse canal, e o sol que fica aqui embaixo, nessa região, o que ele faz? Ele consome esse néctar. Então, esse processo, que é a própria vida, né? Enquanto esse gotejamento desse néctar que acontece dessa região da cabeça é consumida pelo sol, isso faz com que a nossa vida seja consumida, né? Por outro lado, numa outra visão, a gente poderia dizer que esse processo, né, de consumir esse néctar da vida faz com que aos pouquinhos a gente morra também. Se a gente mudar a visão, a gente poderia dizer dessa forma, né? Aos pouquinhos a gente vai morrendo e, de fato, a gente vai envelhecendo. Por isso que essas tradições dizem que quando a gente utiliza da forma correta essas técnicas, a gente pode alcançar a imortalidade. Vamos para um pouquinho mais simples, vai? Vamos tirar um pouco essa ideia da imortalidade, porque para mim talvez não faz tanto sentido, não é a minha busca, por assim dizer. Mas, sim, a longevidade. Com certeza, você quer viver com saúde por mais tempo. Você não quer envelhecer e chegar num determinado ponto da sua vida e estar todo mulambo, todo lá quebrado, sem energia vital. Você quer avançar na sua vida, chegar numa idade avançada, com saúde, com vitalidade, com energia vital. Então essas técnicas favorecem muito a criar esse estado de longevidade, ter uma vida mais saudável. Então, Jalandhara Bandha está muito relacionado a isso, a essa. Então, quando a gente faz essa pressão do queixo no peito, a gente bloqueia esse gotejamento desse néctar que está sendo gotejado pela lua e consumido pelo sol. A gente bloqueia e aí, utilizando o Dhyana Bandha, Mula Bandha, a gente empurra o fluxo energético para cima. Então, esse fluxo energético sobe, ele se mescla, se funde com esse néctar, e aí a gente vai aos pouquinhos acendendo, 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 para que essa energia ascenda, digamos, ascenda tanto no sentido de subir quanto acender também, né? Faz sentido esse termo também utilizado dessa forma. Muito bem, então agora a gente vai começar a adentrar um pouco a técnica, por assim dizer, dos bandhas, só que a gente precisa fazer uma preparação. E é muito importante, principalmente porque eu não estou vendo você executar a técnica, né? Eu vou tentar conduzir ela de uma forma que seja a mais segura possível, porque é importante você ter consciência de que forçar demais para a execução dessas técnicas pode gerar problema, né? Você pode sentir desconforto, pode gerar ansiedade. Se você tem ou já teve crise de pânico e você força muito para fazer essas técnicas, pode ativar uma crise, por exemplo, como já aconteceu comigo. Eu, há mais de 15 anos atrás, passei por situações de crises de pânico e eu tentava, através dessas técnicas, facilitar o meu processo, e eu percebi que eu estava forçando demais. Então é muito importante, por isso que a gente está fazendo um passo a passo, por isso que nós começamos no primeiro dia, incluindo elementos pouco a pouco, para chegar hoje e a gente fazer da forma mais segura.
Então, na nossa prática, eu vou conduzir um pouquinho desse passo a passo que a gente fez desde o primeiro dia para chegar no momento de hoje, tá bom? E aí, para a execução dos bandas, a gente vai treinar, fazer uma preparação. Eu acho que seria legal a gente fazer agora essa preparação, primeiro para que você tome consciência dessas possibilidades. Eu vou demonstrar para vocês o que a gente pode fazer para poder criar essa primeira preparação para essa técnica. Então vamos lá, eu vou deixar minha camisa aqui para cima para você poder ver, se você quiser ver e ter uma referência aqui da minha barriga, o que vai acontecer para essa primeira preparação da técnica, tá bom? Então coloca um pouquinho a mão na sua barriga. Coloca um pouquinho a mão na sua barriga, na região do umbigo, mais ou menos. E a gente vai fazer essa preparação de duas formas. Então, se quiser, você pode fechar os olhos. E primeiro observar o movimento que acontece no seu baixo ventre. Então, repassando por esse processo de, inicialmente, tomada de consciência do seu ritmo, da respiração. Observe o movimento que acontece no seu baixo ventre. Observe que quando você inspira, o abdômen expande. Quando você solta o ar, ele vai lá para dentro. Tente fazer isso pelas narinas, sempre pelas narinas. O ar entra pelas narinas, assim a gente consegue administrar melhor, né, esse fluxo, essa passagem do ar. Inspire pelas narinas, expanda o abdômen. Solte o ar, vai recolhendo ele lá para dentro. Continue mais algumas repetições assim. Inspire profundo, expanda o abdômen, o mais relaxado que você puder. Solte o ar, vai prolongando a exalação, empurrando a sua barriga lá para dentro, ativando um pouquinho da contração dos músculos abdominais, para empurrar todo o ar para fora. E aí relaxe. Inspire novamente, expanda. Solte o ar, vai recolhendo lá para dentro. E agora sim a gente vai incluir um elemento, a retenção com os pulmões cheios, que foi o que nós trabalhamos ontem. Então, inspire profundo, expanda o seu abdômen e segure o ar. Segure o ar. A trava nós fazemos aqui na região da garganta, na região da glote. Então perceba que a trava você faz aqui nessa região. E enquanto você faz essa trava, você pode relaxar o seu abdômen. Então você segura o ar, repita isso algumas vezes, tá? Então inspire profundo, segure o ar. E você pode dar uns toquezinhos assim com as suas mãos no seu abdômen para ver se eles estão bem relaxados. Tem uma tendência de quando a gente faz a retenção com os pulmões cheios, da gente manter uma contração abdominal. Então tente perceber isso e através desse toque você vai relaxando enquanto você mantém a retenção. Então você inspira, continua fazendo isso. Inspira profundo. Segure o ar. Relaxa o abdômen, mantendo a retenção. Se você, no momento que relaxar e tentar relaxar o abdômen, você soltar o ar, significa que você não está tendo consciência em que você pode, ao mesmo tempo, fazer a retenção e relaxar o abdômen. Então, aí eu sugiro que você repita isso mais vezes, inspirando profundo, percebendo a retenção como ela é feita nessa região da garganta e mantendo a retenção. Você dá uns toquezinhos lá no seu abdômen e vai relaxando pouco a pouco. Se você já tomou consciência desse movimento, você pode deixar as mãos apoiadas nos joelhos ou no seu colo, como você preferir, e continue mais algumas vezes. Inspirando profundo, retendo o ar com os pulmões cheios e relaxando o seu abdômen. Faça a última vez, só mais uma vez, com os pulmões cheios. Você inspira profundo, retém o ar nos pulmões, relaxa o abdômen e a partir de agora a gente vai dar um passo adiante.
a gente vai fazer esse mesmo exercício de relaxamento do abdômen com os pulmões vazios. Então faça uma inspiração profunda e tire todo o ar. Pode tirar o ar bem rápido. Leve a sua barriga lá para dentro, faça a retenção e relaxe o abdômen. Percebe que ele fica bem molinho? Tem uma tendência ainda maior aqui da gente manter a contração no abdômen quando a gente faz a retenção sem o ar. Talvez a retenção sem o ar, você vai perceber que é um pouco mais desafiadora. Como a gente falou ontem, a gente trabalha o aspecto da morte. Né? Essas sensações que surgem, né, de ansiedade pode surgir com mais predominância nesse momento. Então continue de forma bem tranquila. Inspire profundo, tire o ar bem rápido, faça a retenção e olhe o abdômen como relaxa. Mais uma vez, inspire profundo, tire todo o ar bem rápido. A última vez, faça a retenção e relaxe o abdômen. Ótimo. Inspire profundo, lentamente. Muito bem. Então primeira coisa é a gente poder perceber que é possível relaxar o abdômen enquanto eu faço a retenção. Por quê? Porque agora que a gente vai começar a experimentar a técnica do Uddiyana Bandha, se eu mantenho o meu abdômen contraído, o que acontece? Vai ser uma força contrária ao movimento do diafragma, porque quando eu contrair o diafragma, é diferente de contrair o abdômen. Uma coisa é contrair o abdômen, outra coisa é contrair o diafragma. Para poder contrair o diafragma e que esse movimento de ascensão aconteça, o abdômen tem que estar relaxado, porque senão o abdômen vai segurar o diafragma lá para baixo e não vai permitir que o movimento se aprofunde. Então eu vou mostrar para vocês as duas formas possíveis de fazer o Uddiyana Bandha com os pulmões cheios e depois com os pulmões vazios. Então preste atenção para a gente tentar fazer juntos depois. Então com os pulmões cheios. Percebeu o movimento de ascensão que acontece com os pulmões cheios, mas fica expandido, né? O movimento é diferente. Agora, olha só com os pulmões vazios o que acontece. Olha a diferença na dinâmica do corpo. Vou fazer com os pulmões vazios para você observar. Eu inspiro profundo, tiro o ar bem rápido e faço o Uddiyana Bandha. É nítido, né? A diferença que acontece quando a gente faz o Uddiyana Bandha com os pulmões vazios e com os pulmões cheios. É muito nítida. Então, por isso que é importante a gente tomar consciência do relaxamento abdominal para poder criar esse movimento. Se você sentir dificuldade de fazer esse movimento, a gente vai agora tentar fazer juntos, tá? Sentado, você pode se deitar, também é uma ótima opção para fazer deitado, talvez para começar a perceber a contração do diafragma, muitas vezes é mais fácil fazer deitado. Então vamos lá, fica à vontade se você quiser se deitar ou se sente que está confortável sentado. O importante é que você mantenha uma postura bem confortável, tá bem? Se você está sentado ou deitado, você pode utilizar as suas mãos para tocar essa região do diafragma e a gente tentar, através da percepção das mãos, empurrar o diafragma lá para dentro para perceber essa dinâmica de como a gente consegue, de como a gente pode contrair o diafragma, tá bem? Vamos começar algumas vezes com os pulmões cheios. Então, inspire profundo, retenha o ar nos pulmões, pressione o seu queixo no peito, sem inclinar o tronco para frente, é só a cabeça, uma pressão do seu queixo no peito. E com os pulmões cheios, faça a retenção
e tente contrair o diafragma, empurrando com as suas mãos o diafragma lá para cima. Quando quiser soltar o ar, volte com a cabeça e solte o ar. Mais uma vez, inspire profundo. Retenha o ar nos pulmões, pressione o queixo no peito, empurre com as duas mãos o diafragma lá para cima. Quando quiser soltar o ar, volte com a cabeça e solte o ar. E agora a gente vai tentar incluir mais um elemento que é a contração do períneo também. Então, inspire profundo. Segure o ar nos pulmões, pressione o queixo no peito, empurre com as suas mãos o diafragma lá para cima e contraia o períneo da forma mais relaxada possível, como quem faz para segurar o xixi mesmo. Quando quiser soltar o ar, volte com a cabeça, relaxe essas compressões e solte o ar. Repita mais uma vez, última vez, com os pulmões cheios. Inspire profundo. Segure o ar nos pulmões, pressione o queixo no peito, contrai o diafragma, Uddiyana Bandha e uma leve compressão de Mula Bandha, contração do períneo. Volte com a cabeça, solte o ar lentamente. Observe um pouquinho os efeitos. Fique à vontade se você quiser estender um pouquinho as pernas, para acomodar aí a articulação dos joelhos. Se quiser pode apoiar as mãos atrás também, para relaxar bem. Às vezes ele comprime um pouquinho a região lombar, então é importante soltar bem, dar uma chacoalhadinha no chão. E aí, quando estiver preparado, agora a gente vai experimentar fazer essa técnica com os pulmões vazios, como a gente chama de Bharya Kumbhaka, tá bem? Então vamos tentar por algumas vezes juntos. Inspire profundo. Tire todo o ar bem rápido. Faça a retenção, segure na região da garganta, relaxe o abdômen. E uma vez que você relaxou o abdômen, aí sim você vai com as mãos empurrando o diafragma lá para cima, com pulmões vazios. Quando quiser inspirar, solte, relaxe essa contração do diafragma e inspire. E agora a gente vai associar de Jalandhara Bandha a pressão do queixo no peito. Inspire profundo. Ao soltar o ar, traga simultaneamente o queixo no peito. Faça retenção com pulmões vazios e tente contrair o diafragma, relaxando bem o abdômen. Empurre com as suas mãos o diafragma lá para dentro. Quando quiser inspirar, volte com a cabeça, relaxe o diafragma e inspire. Respire livremente antes de fazer mais uma vez. Inspire profundo. Tire todo o ar bem rápido. Faça a retenção, traga o queixo no peito, relaxe o abdômen e contrai o diafragma. Relaxe o diafragma, volte com a cabeça, inspire profundo. E agora, essa última vez, a gente vai tentar incluir mais um elemento, que é, simultaneamente, a contração do períneo, mas tente fazer da forma mais relaxada possível. Como eu costumo dizer, a contração do períneo, você tenta fazer não uma contração localizada, mas sim, imagine como se tivesse uma linha que você suga lá da base em direção ao seu coração. Assim deve ser essa contração, tá bem? Então, inspire profundo. Tire todo o ar bem rápido. Traga o queixo no peito. Faça a retenção. Relaxe o abdômen. Uddiyana Bandha. E a contração de Mula Bandha. Quando quiser inspirar, relaxe os bandhas. Volte com a cabeça. Inspire profundo. E a última vez, vamos lá, mais uma, última. Inspire profundo, tire todo o ar, queixo no peito, relaxe o abdômen
Contrai o diafragma. Mula banda. Relaxe os bandas, volte com a cabeça. Inspire profundo. E com a palma das mãos para cima, solte o ar lentamente. Observe a sensação que fica no corpo. É muito provável que, se você fez da forma correta, que você sinta um frescor no corpo, uma sensação de abertura do peito, essa sensação física mesmo, de ascensão, de elevação, de abertura, o peito aberto, e talvez até a sensação de brilho, uma palavra que se encaixe muito bem a sensação que nós temos ao fazer essas técnicas, brilho. Observe, registre um pouco dessa sensação. Inspire profundo, soltando o ar lentamente, vai abrindo os olhos. Muito bem, então assim, eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha conseguido fazer. Se você ficou com alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem aqui, pode ser no inbox, ou pode ser um comentário mesmo nessa live que vai ficar registrada, gravada na nossa página. E se você tem vontade de seguir se aprofundando, amanhã a gente vai continuar para o nosso 5º encontro. A partir de amanhã a gente vai dar início, de fato, à prática da respiração alternada, do Anuloma Viloma. Então, a gente vai aos pouquinhos seguindo nesse processo. Gratidão, Thaís, pela sua presença. Estamos juntos. Então, nos vemos amanhã, às 10h33, para o nosso 5º encontro. Até mais. Um beijo, um bom dia para vocês.